pode tomar o seu lugar, você pode sentar. Pode ligar 3 para mim, Ber? Desliga 4, pode ligar 3. Isso, obrigado. Eu pedi antes para levantar a mão a galera que estava acima de 22 para cima, né? Eu quero pedir para levantar a mão agora a galera que está subindo do Teams. Galera que está subindo do Teams. Cadê a galera que está subindo? Só levantar a mão. Vou fazer vocês passar vergonha. Fiquem em pé, vai. Fiquem em pé, fiquem em pé, fiquem em pé. Dá uma salva de palmas essa galera aí. Sejam bem-vindos. Pode sentar. Mais para frente, no decorrer dessas semanas, a gente vai conversar mais com vocês aí. A gente vai engrenar um GA para vocês. Daqui a pouquinho a gente vai lançar a liderança de GA. Entenda que estar no Jovens Up não há nada de sobrenatural em relação à Nova Teams. A experiência que você vai ter aqui, ela vai ser moldada pelo coração que você vai chegar nesse lugar. Não há nada de diferente em relação à música, não há nada de diferente, talvez em relação ao ambiente. Talvez você pode ver um negocinho ou outro, pode ver essas bolinhas aqui penduradas, o pessoal da decoração caprichando. Agora é o novo local do varal, né, de iluminação. Agora vamos colocar sempre aqui na frente, não é mais no fundo. Então, você pode ver alguma coisa diferente, mas aquilo que você vai receber depende do seu coração, de como você está disposto a receber isso. No Teams, no Up, no Fire, enfim, você vai, claro que de alguma forma mais direcionada, a gente vai tentar entregar da melhor maneira aquilo que vem de Deus, através da unção, através da capacitação da liderança. Mas você que está subindo no Teams, seja muito bem-vindo. Depois a gente vai te engrenar no GA, a gente quer trocar uma ideia com você. Você que vai ficar no Up, receba muito bem essa galera. E que seja bênção, você vai passar um tempo aqui com a gente. Que seja bênção esse tempo de caminhada, que você cresça, que você sirva, que você cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Meu ano começou de uma forma incrível, gente. Eu tenho um filho que nasceu dia 31 de dezembro. Em 2019, 19 para 20, eu passei a virada de ano dentro da maternidade, dentro do hospital. E esse ano, no dia 4 de janeiro, nasceu esse meninão aqui. Cadê? Coloca aí, William, para mim. Nasceu o Levi, ó. Esse aqui é o... Não sei se vocês estão conseguindo ver direito aí. Quer baixar? Baixa um pouco a luz lá, Bado, para ver ele direitinho, assim. Tem que mostrar, porque puxou a mãe, né? Graças a Deus. Aí, ó. Então, esse aqui é o Levi. Levi nasceu dia 4 de janeiro. Pode acender, Bado, obrigado. 4 de janeiro de 2023. Nosso terceiro filho. E ele é sossegado, gente. Ele é tranquilo. Tudo que o Miguel tem de energia, assim, que ele tinha, que chorava e tal. O Levi é tranquilão, está bem, está saudável. A Nai também está bem. Hoje a gente meio que teve que amarrar a Nai para ficar em casa, senão ela ia querer vir estar aqui, ela e o Levi. Mas orem por nós, orem por esse tempo. A gente está com 3 meninos em casa agora. É um desafio. E eu creio que o que Deus confiou em nós, para nós, a gente vai fazer o melhor. Então, esse é o Levi, a gente está muito feliz. A gente recebeu muitas mensagens. Muitos de vocês mandaram mensagens, a gente leu, a gente agradece pela vida de vocês. Continue orando. E daqui um dia o Levi está aí, passando de braço em braço, junto com a Laurinha, né? Passando de braço em braço. A gente tem que ter um berçário no Jovens Up já, né? Então, daqui uns dias ele está aí. E glória a Deus por esse tempo. E esse tempo com os meninos novos em casa faz refletir algumas coisas. E eu estava pensando sobre fases da vida, como que a gente reage a algumas fases, e a gente também está iniciando um novo tempo, um novo ano, um novo tempo de ministério, uma nova fase, e eu sei que tem gente que recebe mudanças com muita alegria. Nossa, que legal, um novo tempo, uma nova maneira de ver, um novo ano, mas eu também sei que tem gente que quando ouviu, vai multiplicar, o jovem já ficou, poxa, de novo, vai acontecer, mas eu gostava tanto do jeito que estava, e isso, e aquilo, e a gente vive algumas fases da nossa vida, que é necessário a gente entender essas fases, porque se você não entende aquilo que você está vivendo, você não consegue passar por ela. Se você não entende o momento que você está passando, você vai parar no tempo, você vai ver as pessoas evoluindo, você vai ver as pessoas crescendo, você vai ver as pessoas se desenvolvendo nas
fases de relacionamento, de financeiro, de profissão, e você vai ficar parado no tempo. Existem coisas pontuais, existem decisões chaves que você precisa tomar para você passar de fase. Quem gosta de jogar videogame, eu gostava. Não tinha, assim, não era o melhor do mundo, mas eu gostava. Mas eu lembro que na época do videogame existiam algumas fases, quando eu jogava aquele joguinho de passar fase, assim, sabe? Existia algumas fases que você tinha que ter o negócio certo para passar, você tinha que ter o poder certo para vencer o chefão. Você tinha que ter a técnica naquele negócio lá para você vencer aquele chefão, para você poder passar de fase. E na vida, claro que é um pouquinho diferente, mas se você for pensar bem, se você não entender o momento que você está vivendo, e entender as decisões que você precisa tomar, se você não aplicar aquilo que você aprende, talvez você fique só repetindo a fase. Você fica vivendo. E aí, às vezes, a gente fala do ministério novo, você fala, mas está tão legal, Jovens Up, eu quero ficar aqui, não quero sair daqui. Eu quero ficar aqui para sempre. Não quero passar de ministério, não quero sair dessa juventude. Ou às vezes você olha para alguma fase que você vive. Eu lembro da minha época de colégio, era tão legal a minha época de colégio. Era muito legal, eu gostava, porque eu jogava bola, era uma vida assim mais tranquila. E às vezes eu lembro do interclasse. Quem jogou interclasse no colégio? Tinha uma galera que jogou interclasse. Era muito legal, né? Você matava a aula para jogar esporte. Assim. Cara, é muito massa. Era assim, tipo, aula de ciência. Tô nem aí, tem jogo de futebol. Aí você vai jogar bola, cara. É muito legal isso. Claro que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, mas era muito legal. Só que se você ficar querendo viver só isso, você não vai conseguir evoluir naquilo que Deus tem para você, nas caminhadas que Deus tem para você. E sabe o que eu vejo acontecer muito? Gente que está aqui, que vive, mas sempre está na mesma. Troca de um ministério para o outro, serve de uma coisa, depois serve em outra, troca de GA, troca de Bíblia, sei lá, mas não, parece que não evolui. Existem fases, você precisa entender a sua fase e você precisa viver essa fase para você seguir para a próxima. A gente está com 3 meninos lá em casa. O Joaquim tem 6, o Miguel tem 3 e o Levi está com 10 dias. E eu não consigo aplicar a mesma técnica para dormir com os 3. Eu estava observando isso esses dias que eu sou responsável por colocar pelo menos os mais velhos dormir. E com o Joaquim é o seguinte, o Joaquim deita e dorme. Porque senão ele fica girando na cama, rodando, rolando e pensando na vida, e leva brinquedo para cima da cama e começa a criar uma história, e eu tenho que falar sério para ele, Joaquim, agora é hora de dormir. E aí ele cobre a cabeça assim, ó, parece que está dentro de uma caverna e ele dorme. E ele já é mais independente. Às vezes eu coloco um pijama nele, é coisa de pai, né, pijama, né? Você não usa pijama, né, meninos? Você não usa pijama de bolinha, né? Você não usa, né? Estou olhando para o Matheus aqui. Matheus, a Letícia faz você usar pijama? A Nai fez uma vez eu levar um pijama numa viagem que eu estava fazendo com os meus amigos, 2 amigos pastores. 2 amigos pastores, eles me zoaram tanto, porque eu levei o pijaminha todo arrumadinho. E aí o Joaquim, às vezes eu coloco o pijama nele. E dá uns 5 minutos, ele fala, pai, eu vou dormir sem camisa. Ele arranca a camisa. Daqui a pouco, pai, eu vou dormir sem um short, vou dormir só de cueca. E ele está lá, é a fase dele. Só que eu tenho que falar para ele, Joaquim, agora é hora de dormir. Essa é a fase dele. O Miguel não. O Miguel tem que colocar a dormir, tem que pegar na mão dele, tem que ficar contando história, tem que cantar. Coitado, ele dorme para não me ouvir cantar, entendeu? Ele fala, vou dormir logo, senão... E tem que ficar lá enrolando. Enquanto isso, o Joaquim está lá em cima, esperando eu brigar com ele para ele dormir, entendeu? E eles dormem numa beliche. E o Levi, o que ele faz para dormir é mamar. Você deu mamar, ele está satisfeito, ele está com a barriga cheia. Ele está incrivelmente satisfeito e é só isso. E eu não consigo fazer e tratar cada um na sua fase do jeito que eu trato o outro. Eu não consigo dar mamar para o Joaquim ou ficar cantando para ele, porque ele não vai dormir. Eu não consigo pegar o Levi e ficar contando história, que ele não vai dormir, ele precisa do mamar. Cada um tem a sua fase, cada um precisa daquilo para sair daquele momento. Entenda a fase que você está vivendo.
Entenda a fase que você está vivendo. Talvez você está numa fase que você já é mais responsável, que você é mais independente e que você não precisa de ninguém para ficar falando para você as coisas que você precisa fazer, porque você já sabe, e você já vai para a palavra de Deus e você já sabe. Ou você precisa de alguém ainda que precisa ficar te lembrando. Ou você não sabe de nada ainda e tem que ficar a todo momento carregando você pela mão. Entenda e viva cada fase. Se você quer anotar aí, o tema dessa mensagem é viva cada fase. Pode colocar para mim o slide, eu estou sem o passador, se puder trazer para mim. Viva cada fase. Existem algumas coisas interessantes. Não sei se você sabia, no Brasil, para ser presidente... Nossa, tema polêmico, né? No Brasil, para ser presidente, você não precisa ser formado em nada. Não precisa ser formado. Tá? Com todo respeito ao nosso atual presidente, eu não sei se ele é formado hoje em alguma coisa, mas quando ele foi a primeira vez em 2002, ele não tinha uma formação em terceiro grau. Ele era um líder político, enfim, um líder operário. Mas, para ser presidente no Brasil, você precisa ter uma idade mínima. Alguém sabe qual é a idade mínima? 35 anos. 35 anos. Você precisa ter... Vocês acharam o passador para mim? Se você puder trazer para mim aqui. Você precisa ter uma maturidade, você precisa ter uma caminhada. Para você ser o chefe de um estado, você precisa ter uma caminhada. Se você for pegar estatisticamente os líderes mundiais, eles têm acima de 50 anos. Os grandes líderes mundiais, presidente dos Estados Unidos... enfim, imperadores, lá, enfim, você tem uma galera acima de 50 anos. Chefes de Estado, uma galera que tem acima de 50 anos. Por que isso? Porque precisa ter uma maturidade, precisa ter vivido algumas coisas para receber aquilo que, uma responsabilidade maior. A gente precisa viver cada fase. A gente vive num mundo hoje que todo mundo quer ter o seu primeiro milhão, ou quer ter sua estabilidade financeira, sem viver o processo. Sem viver o processo. O processo ele é importante. Talvez você esteja tentado, quando você ouve de um novo ministério, você está com 19 anos, você pensa, não, eu quero ir para o FIRE com 22 anos. Porque eu já sou autossuficiente com 19 anos. Eu quero te falar, talvez você precisa viver o processo. De estar num lugar onde você não queria estar. De receber talvez aquilo que você não queria receber, mas você tem que receber aquilo naquele momento. Eu vejo uma história na Bíblia que é a história da vida de Noé. A gente está na leitura bíblica, não sei se vocês estão fazendo, mas olha, 14º dia do ano, você pode pegar ainda. Está em Provérbios 14, Gênesis está no 28, 27, agora eu não lembro. Está nessa caminhada. Se você não leu ainda... Se você não começou, comece a ler. E eu estava lendo o livro de Gênesis, estava vendo a história de Noé. E cara, a história de Noé a gente já ouviu milhões de vezes. Você já sabe. Deus chegou para Noé, falou, vou destruir tudo. Constrói uma arca, coloca 2 animaizinhos de cada espécie. E entra, e aí fecha a porta da arca, e cai a chuva. E passa um tempo, e aí as águas começam a descer. E depois eles descem e repovoam tudo. Lembra dessa história, sim ou não? Mas essa história ela tem 3 fases incríveis. E eu quero compartilhar contigo o que chamou a atenção no meu coração. Primeiro, falar quem é Noé. A palavra de Deus fala que a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Primeira coisa que eu quero falar com você. Você quer viver coisas grandes com Deus? Você quer viver alguma coisa com Deus? Você não pode ser qualquer um. Qualquer um não vive coisas incríveis com Deus. Qualquer um vem na programação de jovens. Qualquer um senta, qualquer um até faz ministério. Mas qualquer um não tem experiência com Deus. Para você viver algo com Deus, você precisa sair da mediocridade. Mediocridade é média, é nota 7, 6,5. Qual que é a nota da sua faculdade ou do seu colégio para passar? 7 ou 6,5? 6, 7, sei lá, era mais ou menos isso. E de vez em quando eu passava em algumas matérias com a nota 6, 7, sei lá, não lembro na minha faculdade qual era. E eu me achava um porcaria, porque, cara, é muito ruim você passar na média. Você ficar feliz porque você passou. E graças a Deus. E geralmente a nota que você passou é algo que você não gosta, que você não vai usar.
Eu lembro que eu tinha uma matéria chamada análise de balanço. Eu nunca mais usei na minha vida isso. Eu fiz contabilidade. E eu peguei exame nessa matéria. E quando eu terminei a prova lá do exame e tal, eu passei com 7, eu acho que era, não lembro se era 6 ou 7. E nunca mais eu peguei essa matéria na minha vida, mas é mediocridade. Se existe essa matéria é porque alguém usa. Se existe fórmula de Bhaskara, é porque alguém usa, gente. Talvez você não use, nunca mais usou depois do 3º ano. Mas se existe, é porque alguém usa. Se existe matriz, é porque alguém usa. Né? Usa na engenharia matriz? Usa. Mas você não usa. Agora você usa também? Meu Deus, Mateus. Mateus usa matriz, olha só. Enfim, tem gente que diz, o que é matriz? É a igreja ali? Os caras estão pensando. Enfim. Mas, uma coisa que você precisa entender, se você quer viver algo com Deus, você precisa sair da média. Se você quer vir aqui, frequentar, estar aqui, você pode ser medíocre. Você pode vir aqui só ouvir a mensagem, não buscar Deus durante a semana, não se santificar, não olhar para a sua vida e entender aquilo que você precisa mudar. Você pode não querer amar as pessoas, e beleza, você pode chegar aqui e viver isso, mas tudo bem, você vai viver na média. Você vai ser só mais um. E às vezes sabe o que pode acontecer? Esse mais um, ter mais um, e ter um inchaço, ter uma juventude grande, ter um monte de gente aqui, mas também é tudo mais ou menos. Não faz tanta diferença. Quando some, quando desaparece, também às vezes, cadê? Não sei, sumiu, mas também não era tanto assim. Uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração, que se você está bem firmado, se você está vivendo aquilo que Deus tem para você, não importa aquilo que vai passar, o que vai acontecer, você vai continuar caminhando com Deus. Deus olha para o mundo totalmente zoado. Ao ponto da Bíblia falar que Deus se arrepende de criar o ser humano. Gente, isso aí é profundo. E ele fala, vou ter que formatar, vou ter que acabar com tudo. Mas ele olha para Noé. E Noé, ele vê um homem justo e íntegro. E aí acontece a primeira fase da vida de Noé, que se chama obediência. Primeira fase da vida de Noé. Noé está de boa, lá na vida dele. Está fazendo o trabalho dele. De repente, Deus aparece para ele. Deus aparece para ele e fala, você porém fará uma arca de madeira de cipestre. Está cobrindo ali, né? Deixa eu pegar aqui. Divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Depois ele fala, armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. E Noé fez tudo exatamente o que Deus tinha lhe ordenado. Gente, eu quero que vocês imaginem uma vida zoada, o mundo todo zoado, Deus aparece para Noé e fala o seguinte, você vai construir uma arca. Você vai construir uma arca. A palavra de Deus diz que Noé começa a construir, ou Deus chama ele com 500 anos. Noé tinha 500 anos. E que a porta da arca se fecha quando ele tem 600 anos. São 100 anos de uma fase de obediência. 100 anos, a pessoa vivia mais. Pega na sua realidade, vamos puxar para 10 anos. São 10 anos que Deus dá uma direção e um propósito de vida, e ele só obedece. Galera de 15 a 20 anos, eu quero falar um negócio para você. Você mora com seus pais ainda, você está na fase de obedecer. Se você tem uma liderança de se tem um pastor, se você tem alguém que está ministrando sobre a sua vida, com base na palavra de Deus, você está na fase de obedecer. Se você está dentro de uma faculdade, de um colégio, você está numa fase de obedecer. Você está numa fase onde você precisa ouvir e executar aquilo que está sendo passado para você. Porque tem pessoas que já viveram mais, que entenderam, que já têm uma percepção de vida melhor que a sua, e está tentando te ajudar. E talvez não são pessoas, é a palavra de Deus. E tem gente que não está disposta a obedecer. Tem gente que chia. Tem gente que se debate. Tem gente que, eu quero fazer do meu jeito. Gente, Noé passou 100 anos construindo uma arca num mundo perverso. Eu fico imaginando a realidade das pessoas olhando, esse cara está louco. O que esse cara está fazendo? Obediência. A obediência, ela independe de onde você está. A obediência independe do meio que você está.
Você pode estar na tua faculdade, todo mundo fumando maconha, todo mundo louco, todo mundo com visões distorcidas, todo mundo com sexualidade distorcida. Estava mexendo no Instagram essa semana. Vai começar a casa mais vigiada do Brasil semana que vem. Eu sei que você está ligado. Eu sei que você sabe. Até os meninos que gostam de futebol estão ligados que vai estar o Fred lá vai estar lá no Big Brother. Então, vocês sabem quem é o Fred? Os meninos, a molecada deve saber. E aí, clicou lá, me chamou a atenção, porque eu sei quem é o Fred. E aí eu fui ver o negócio. Aí começou uma reportagem, estava na legenda de uma foto lá do Instagram. Não sei quem é assexual, pansexual, louco sexual, sei lá, não sei que era o nome. Entenda a sexualidade da fulana. A sexualidade que eu entendo é o que Deus criou. Ah, Felipe, mas você tá ferindo os direitos. Não, tudo bem, a pessoa pode escolher, entender o que ela quer viver. Mas, eu como cristão, eu como uma pessoa que acredita na palavra de Deus, eu vou obedecer aos princípios que eu entendo, e eu vivo num país onde me permite isso. E você pode respeitar e amar, isso é diferente de você concordar. E tem pessoas que você não precisa nem concordar, você não faz parte da vida dela. Mas o que eu quero que você entenda é que não é nada por acaso, gente. Não é nada por acaso que, por exemplo, um programa desse, a nível nacional, que no meio da pandemia ganhou uma notoriedade ainda maior, que a galera estava em casa, isso cresceu, que é estudado aquilo que eles vão colocar como tendência, é estudado quem ele vai trazer, é estudado aquilo que vai acontecer. Você acha que esses termos é por acaso? Não é por acaso. Se vem de uma cultura, a gente falou sobre isso ano passado. Se vem de uma cultura, e como que você estabelece uma cultura? Você repete, você repete, você repete, você repete, até normalizar. E quando normaliza, aquele que é contra é o que está errado. A gente está lutando contra o mundo. Noé vivia no meio do mundo corrompido. Isso vai piorar cada vez mais, gente. Vai piorar cada vez. Eu não sei como que a gente vai lidar com isso como igreja. Não sei como a gente vai lidar com isso como cristão. Mas isso vai piorar cada vez mais. A cultura do mundo abafando aqueles que amam a Deus. E aí Noé, ele está no meio de tudo isso. E ele obedece. Eu já ouvi várias vezes em aconselhamento. Pastor, eu não consegui. Pastor, é que eu fui influenciado. Eu falei, foi influenciado? Eles pegaram a bebida e colocaram na sua boca assim, fala, toma. Quase isso, pastor. Quase isso. Estava conversando com uma mãe esses dias. E uma pessoa que eu tenho intimidade, o filho vai embora, não é daqui, não é do nosso contexto. Não precisa ficar pensando, quem será que é o desviado? Não precisa ficar pensando nisso. Estava conversando com ela e esse filho vai fazer faculdade fora, está pensando em fazer faculdade fora, e ela conversando comigo sobre liberar ou não, ele tem 17 para 18 anos, e ele vai para uma família, para uma parte da família dele, que mora fora, uns tios, e eles foram passar as férias com esses tios há um tempo atrás, e nas férias desses tios, a galera só bebendo, a galera só jogando baralho, nada contra o baralho aqui, mas quando se torna um vício, isso é prejudicial, e era cerveja, e baralho, e tal, e madrugada, e eu falei, você vai mandar seu filho para o meio de estudo? Sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses? Ele vai estar fazendo isso aí. Porque se não está firmado, se não entender o princípio da obediência, o meio vai corromper. O meio vai corromper. Gente, tem gente que precisa viver obediência. E obediência você não questiona. Obediência você obedece. Quando você vai para a palavra de Deus e você entende algumas instruções, você só faz. Quando Deus fala sobre sexo dentro do casamento. Meu Deus, até é dor no ouvido falar sobre isso dentro da igreja hoje. Porque não se fala mais nisso. Mas a palavra de Deus fala sobre santidade. Deus está guardando algo precioso para um momento precioso, para uma ligação espiritual. Se você está fazendo a leitura da Bíblia, ou se você
precisa aprender mais sobre essa área, lê Provérbios 6, 7. Capítulo 6, capítulo 7. Vai falar sobre a mulher imoral, vai falar sobre imoralidade sexual, vai falar o que isso ocorre, o que acontece com quem cai nessa área. A gente está falando de obediência, a obediência guarda a vida. Eu quero que você guarde essa frase: a obediência te livra da morte. A obediência te livra da morte. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. A obediência te livra da morte. Fala para a pessoa que está do seu lado. A obediência te livra. Pelo amor de Deus, fala com vontade agora. 1, 2, 3. Sabe o que aconteceu? Ao fim desses 100 anos, Deus coloca Noé, sua família e os animaizinhos estão lá dentro. Ele fecha a porta da arca. E ele faz chover, faz sair água da terra. E todo o povo que vivia morre. Se Noé questionasse, se Noé fizesse do jeito dele, se Noé achasse um jeitinho diferente de fazer, ele teria morrido. Tem muita gente aqui que não está obedecendo na fase que precisa obedecer. Tem muita gente aqui achando que já sabe tudo quando não sabe nada. E desculpa, estou falando isso com amor. Eu casei com 19 anos, eu me achava ou maduro, o Senhor maturidade. Mano, eu olho para a minha vida com 19 anos, hoje que eu tenho o auge dos meus 30 anos, e eu me acho também, às vezes, o Senhor maduro, e de vez em quando eu converso com umas pessoas, eu falo, cara, eu não sei nada. Muitas vezes a gente acha que sabe tudo, mas a gente não viveu nada. Deus tem um processo que Ele testa o coração daqueles que o amam através da obediência. Se você está falhando em obediência, você está falhando naquilo que Deus tem esperado de você. Não procuramos jovens perfeitos, mas procuramos jovens que querem obedecer. E eu volto a falar, para viver algo com Deus, você precisa obedecer. Você precisa sair da mediocridade, você precisa obedecer. Segundo ponto, permanência e maturação. Pronto, construiu a arca, fez tudo certinho, colocou os animaizinhos, entraram de 2 em 2, bem bonitinho. Tals, entraram lá, fechou, começou a chover, não para de chover, não para de chover. Palavra de Deus, na sua continha ali, quando você faz certinho, as datas que a Bíblia dá, capítulo 6, 7, 8, ali que está falando do dilúvio, dá uma conta de 370 dias de águas na terra. Desde o início do dilúvio até o final. Desde a entrada da arca até o momento que ele sai. 370 dias é 1 ano e mais 5 dias. Beleza? É isso? 365, 1 ano mais 5 dias. Chove 5 dias aqui em Cascavel, tem gente que não aguenta mais, reclama, meu Deus, é o dilúvio, está acabando o mundo. É um período onde Deus está falando, você precisa permanecer, porque eu vou te ensinar algumas coisas. É um período talvez que você vai ficar mais na sua, é um período onde Deus está ministrando no seu coração. Uma fase de permanência, de maturação, é que você está se tornando uma pessoa melhor. Você às vezes está sofrendo, você não está no melhor ambiente. Cara, gente, a arca não era o melhor ambiente. A arca não era o melhor ambiente. Imagina um monte de bicho, imagina o fedor daquela arca. Esse dia eu fui na casa de uma pessoa que tinha um hamster. Um hamster, um rato desse tamanho. Dentro de uma gaiola desse tamanho. E fedia demais. Sabe quando os piá vão jogar bola, não passa desodorante, volta tudo. Hamster. Não sei se alguém tem hamster. Mano, fede muito. Esses dias o Joaquim pediu, eu quero um hamster. Eu falei, você vai caçar um rato então para você. Vamos achar um rato para você. Gente, uma arca não é o ambiente melhor para estar. Mas presta atenção nisso aqui. Mas era um ambiente onde existia vida. Às vezes Deus vai te colocar em lugares que você não queria estar, mas Ele está te preservando, Ele está te cuidando, Ele está amadurecendo a sua vida. Ele está fazendo de você um menino se transformar em um homem, uma menina se transformar numa mulher. Ele está fazendo você curar as feridas do seu coração.
Ele está fazendo você olhar para dentro de si e entender aquilo que você precisa crescer e que você precisa melhorar. E aí o que eu vejo? Tem muita gente fugindo. As pessoas fogem da maturidade, do processo, da permanência. Chega um líder e puxa a orelha. Troca de igreja. Vou para outra igreja, porque na outra igreja é mais legal. Ou troca de ou sai do ministério. Ou não. O líder é feito, o pastor é feito para cuidar. O cajado é feito para trazer para perto, mas também para corrigir. Você ser cuidado, você ser amado, você ser corrigido, você está criando maturidade. Eu falo isso com alegria no meu coração. Eu tomei tanto puxão de orelha do pastor Jeff na minha vida, mas tanta mãozinha assim, ó, tanta. E eu amo ele de todo o meu coração, porque ele me fez se tornar um homem que eu sou hoje. Isso é permanência, isso é maturidade. Existe um tempo certo para tudo. Existe um tempo certo para tudo. Eu viajei para Gramado, no final do ano passado, Canai, e a gente foi conhecer uma vinícola. Nossa, o pastor vai falar que foi beber no lugar, né? Não, a gente foi conhecer uma vinícola, e é muito legal o processo de fazer vinho. Não sei se alguém já viu e tal, mas eu achei muito legal o processo de fazer um espumante lá, um champanhe lá que eles fazem. Eles colocam lá o espumante e tal, e o gás do espumante, aquele que estoura assim, ele não é um gás adicionado, pelo menos naquele lugar. É o líquido, e esse líquido, essa garrafa, ela precisa ficar num determinado grau. Então ela fica 15 dias na diagonal assim. Depois dos outros 15 dias ela fica assim. E depois enfim, eles têm uma máquina que vão girando aquilo. E aquilo faz se tornar um espumante. Aquele processo de alinhar ou de mexer naquela garrafa faz aquele líquido se tornar um espumante. Talvez Deus está alinhando. Nossa, eu peguei um champanhe para trazer uma ilustração para você. Olha só, que profundo isso. Chega em casa, o que você aprendeu hoje? Que o espumante é igual eu na minha vida. Deus está alinhando. Talvez Deus está te alinhando um pouquinho. E eu lembro que aquele cara falando, ele falou, cara, se mudar isso aqui, se te mudar essa temperatura, vai ter uma safra diferente, vai ter um sabor diferente, vai ter um processo de gasificação diferente. E talvez Deus está te alinhando, você está caminhando para um caminho certo, correto, mas você precisa alinhar um pouquinho mais, para que o seu processo final seja melhor. E tem gente que não, é isso, esse é o meu ministério, esse é o meu chamado, esse é o meu propósito, e Deus não mexa na minha vida. Deus quer mexer, Deus quer alinhar, e às vezes isso dói. 1 ano dentro de uma arca fedida. 1 ano, não sei comendo o que. Deus fala um pouquinho antes para Noé, levar comida suficiente. Eu não sei o que ele levou. Um caminhão de miojo, eu não sei o que ele levou. Ele levou alguma coisa suficiente. Eu vou no mercado, 2 dias depois na minha casa acaba a comida. Eu fico pensando que a comida para acontece com você? Já aconteceu com você? Você chegar no mercado, você comer, no outro dia de manhã você vai procurar, não tem nada para comer. Tem um monte de coisa, é que você não quer fazer, né? Aquele brócolis lá dentro da tua geladeira olhando para você assim, morrendo. E você, não tem nada para comer. Imagina comida para 100 anos. Isso é maturidade, isso é permanência. Deus está fazendo você se preparar. Eu gosto de falar isso para jovem. Se você quer uma oportunidade para cantar, para pregar, para fazer sei lá o quê, esteja preparado. Porque o dia que a oportunidade chegar, você tem que estar preparado. O dia que meu sonho é casar, pastor, esteja preparado. O dia que ela tropeçar na sua frente, é tipo aquele negócio de filme, sabe? Que bate um no outro, assim, cai as... desculpe, não vivo. Aí você pega, aí vai pegar o papelzinho, pega as 2 mãozinhas assim. Aí os passarinhos cantam, o Caleb faz um fundo no teclado. Você tem que estar preparado. O dia que no acampamento vocês ficarem lá, não ficarem, gente, ficarem na mesma mesa. Você vai saber falar alguma coisa, você vai saber ter um papo, você vai saber conversar.
Agora você não está preparado. Um dia a menina que você imaginou, ela falou um negócio para você. Oi. Oi para dentro, assim. Esteja preparado. Esteja preparado. Esses dias apareceu uma oportunidade de um negócio na maternidade. Eu estava com a Nai, com o Levi, e aí chegou uma pessoa falando de algo que eu já estava pensando há um tempo em fazer. E a hora que ela tocou naquele assunto, eu falei, nossa, você pode me ajudar nisso? Porque eu tenho essa ideia, eu tenho essa vontade de fazer isso. Eu não vou falar porque eu não sei se vai dar certo, mas eu acho que vai. Depois eu falo. E aí ela falou, sim, tal, você procura tal pessoa, já me passou o WhatsApp, e a semana eu fui lá, procurei a pessoa e nunca vi na vida. É muito estranho você conversar com alguém que você nunca viu na vida, né? É muito estranho. Eu cheguei para aquela pessoa e falei, ei, tá, beleza. O nome dela era Ruth, dessa pessoa. E eu falei, eu já coloquei na minha mente. Ruth, Bíblia. Eu cheguei para a pessoa, nossa, que nome bonito, de mulher forte, não sei o que lá. E aí ela já abriu um sorriso e tal, e a gente começou. Estar preparado. A oportunidade aparece. Uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de uma faculdade, uma oportunidade de um relacionamento, uma oportunidade de um ministério, mas aí tem um monte de gente dormindo, sono, voando. Esteja preparado. Deus está te preparando. Deus usa ministério, Deus usa líder, Deus usa juventude, Deus usa situações ruins para te preparar. Não fuja de situações ruins. Não fuja de pessoas que puxam sua orelha. Essas pessoas vão te fazer uma pessoa melhor. Quem fica só te bajulando, só te dando elogio, tudo bem, pode ser teu amigo, mas quer que uma pessoa te faça uma pessoa melhor? Deixa ela puxar tua orelha. Deixa ela apontar teus defeitos. De vez em quando a Nai senta e começa a falar uns negócios para mim. E aí eu já fico meio, mano, deu ruim. E eu já fico... O meu velho homem já quer jogar desculpas. Mas sabe quem é a pessoa que vai apontar coisas que eu estou fazendo errado? É a Nai, é os nossos pastores, pessoas que estão ali na intimidade, que me conhecem, que vão realmente querer que eu seja uma pessoa melhor. Faça parte do processo de maturação. José viveu esse processo, 13 anos dentro de uma cadeia, 13 anos sendo perseguido. Davi passou quase 10 anos em ser ungido e se tornar rei. Jesus foi se tornar Jesus mesmo com 30 anos. Jesus aparece quando criança, tem um recorte um pouquinho como adolescente, e depois é 30 anos. Você acha que ele ficou fazendo o quê nesse tempo? Ele está sendo formado, moldado em caráter. Não, Jesus acho que não, porque ele não precisaria. Mas José, Davi, Paulo, quando ele é chamado, ele é afastado, ele vai estudar e depois ele vem começar a escrever as suas cartas. É isso, gente. Maturidade, processo. E o processo às vezes não é um lugar que não é tão bom, mas tudo bem. E por último, só para marcar, entenda, o processo influencia diretamente no resultado. O processo vai influenciar diretamente naquilo que você vai colher. E para a gente terminar, a terceira fase da vida de Noé é estabelecimento e vida. E aí sim é família, e aí sim é receber a bênção, e aí sim é viver aquilo que você imaginou de melhor. Eu olho para os 100 anos, para o 1 ano de Noé dentro da arca, dentro de um ambiente ruim, mas onde tem vida. Dentro talvez não era o melhor ambiente, mas 1 ano depois ele abre a porta da arca, e Deus fala com ele e fala assim, essa terra aqui é tudo teu. Tudo isso aqui, agora é para você povoar, é para você multiplicar. Eu consagro, além das plantas, daquilo que já era alimento, eu consagro os animais também agora para você se alimentar. E agora você vai viver aquilo que eu sonhei para você. Estabelecimento. Você precisa obedecer. Você precisa permanecer. Você precisa se tornar homem, se tornar mulher. Você precisa passar de fase. Você precisa viver aquilo que você precisa viver. O puxão de orelha, o apontamento, a dor, para depois você receber a bênção. E nesse processo você é abençoado. No processo da obediência, no processo da maturidade, você é abençoado.
E quando a gente fala de estabelecimento de vida, eu não estou falando que quando você está estabelecido e com vida, acabou as provações. Eu creio de todo o meu coração que eu vivo uma fase na minha vida onde eu já estou caminhando para o estabelecimento e vida. Onde eu tenho uma família, fazer 11 anos de casado, tenho 3 filhos, faço aquilo que eu amo, sirvo naquilo que eu amo. Mas não é porque eu já estou nessa fase que eu não tenho provação. Não é porque eu já estou nessa fase que ainda existem coisas que eu preciso vencer e eu preciso crescer. Deus quer que você alcance a plenitude, a vida abundante. Eu creio que é isso que Noé alcançou. Ele passou 100 anos construindo uma arca, no meio do mundo zoado, em obediência. 100 anos. Tem gente que não está conseguindo esperar 2 semanas para uma resposta. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Obedece e segue em frente. Vai dar certo, vai dar certo. Acalma o coração. Não precisa fugir de Cascavel, não precisa fugir da igreja, não precisa fugir do seu meio social, que talvez você não está conseguindo se habilitar. Acalma o coração, continua obedecendo. Talvez os relacionamentos familiares próximos está difícil. Acalma o coração, obedece. Obedece a palavra, obedece os líderes, obedece aos pais, obedece aquilo que Deus colocou como uma autoridade na sua vida. Passa pelo processo da dor, passa pelo processo do local que não é confortável, que vai chegar um momento de estabelecimento de vida. Só que não faça o caminho contrário. Tem gente que quer receber a bênção para depois obedecer, para depois crescer. Não, espera, vai chegar, mas viva as fases que você precisa viver. Você pode ficar de pé no seu lugar? Que fase que você está passando na sua vida? Pode baixar sua cabeça, em pé e de cabeça baixa. Que fase que você está passando na sua vida? Pô, eu vejo, às vezes eu converso com um jovem que está feliz da vida, está namorando, está com emprego, ou está estudando, ou está dando certo, tudo aquilo que ele planejou. Mas ao mesmo tempo eu vejo um jovem que está sofrendo, que nada dá certo, que o coração está aflito, que está com um relacionamento ruim, um relacionamento com os pais ruim, relacionamento com um amigo ruim, é tudo dando errado. E às vezes ele não está fazendo nada de errado. É o momento, é o processo que Deus separou para a sua vida. Eu creio num Deus soberano, eu creio num Deus poderoso, eu creio num Deus que tem o controle das nossas vidas. Faz um check-up, entende aquilo que você está vivendo. Nem tudo é pecado, às vezes é o processo que Deus está colocando. E vive. Acalma o coração e vive. Às vezes você está passando por sofrimento relacionado à família, saúde. Às vezes está dentro do teu coração, você está aflito. Você está aflito, está doendo, está ruim. Acalma o seu coração, obedece. E continua. Você está se tornando uma pessoa melhor se você está no caminho de Deus, se você está obedecendo. A tempestade vai passar. Às vezes não vai passar da maneira que você espera. Às vezes você vai perder alguém que você não queria perder. Às vezes vai estar um relacionamento, vai sair da sua vida que você não queria que saísse. Às vezes alguém especial não vai estar contigo mais. Continua caminhando, continua obedecendo. Eu creio de todo o meu coração, com base na palavra de Deus, que existe um momento onde a vida plena, há estabelecimento. E eu creio que vocês vão chegar, se obedecer e se continuar. Baixe sua cabeça. Fala com Deus. Deus, talvez eu estou vivendo essa fase e eu não estou aguentando, mas eu quero viver algo novo. Talvez, Deus, eu estou vivendo essa fase por falha minha, por desobediência, por irresponsabilidade, por birra, mas eu quero viver algo novo. Deus, eu peguei e escrevi num papelzinho ali, um monte de coisa. Consigo cumprir 3 dias, depois eu esqueço tudo. Permaneça.
Permaneça. Se você colocou, eu vou orar todo dia, ore todo dia. Se você colocou, eu vou ler a Bíblia todo dia, leia a Bíblia todo dia. Permaneça, esse é o preço que você tem que pagar para viver o estabelecimento e vida. Pague o preço. Às vezes vai doer, vai ser ruim, mas tem um propósito. Tem tanta gente perdendo a vida por falta de propósito, por qualquer coisa. Peça a ajuda do Espírito Santo para ver algo novo na sua vida. Vamos adorar a Deus, depois eu quero cantar, eu quero orar com vocês.